Então eu vou orar para a gente começar, pedir que Deus acalme nosso coração, nos dê um culto relevante, um culto verdadeiro a Ele, tá bom? Oremos então. Senhor, obrigado. O Senhor está aqui. E o Senhor tem o seu tempo, o Senhor cuida de nós, o Senhor é bondoso e perdoador. E o Senhor está aqui hoje. E ao Senhor nós queremos orar e adorar. E que seja esse intuito do culto de hoje. E ao nos despedirmos também da carta de Filipenses, que o Senhor continue falando conosco através dessa correspondência de Paulo, irmãos tão queridos. Que sejamos uma igreja próxima ao que foi essa igreja tão especial do Novo Testamento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, turma? Nós vamos cantar Mais Que Uma Voz. Então, essa música é demais, é uma das minhas favoritas aqui. Então, cantar bem bonito, bem forte, tá bom? Mano, talvez precise de lugar lá atrás, tá bom? Obrigado, desculpem. Nós esquecemos de contar ontem e também algumas pessoas depois deram o nome, faz parte. Uma grande família aqui, então vamos juntos. 3, 4. Mais que uma voz, mais
aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Turma, estamos aqui hoje, ó, Cassiano e Júlia, estreando aqui sem máscara. Eu sei que vocês não reconheceriam na rua até hoje. Vocês têm estado conosco desde o começo do ano. E como eu já havia mencionado para os irmãos, nós estamos fazendo algumas experimentações em algumas áreas da igreja e tem sido uma alegria. Já ensaiamos ontem, comemos pão de queijo, tomamos limonada rosa e uma alegria estar com eles, vocês ajudando. Obrigado, tá bom? Semana que vem tem mais experimentação ainda e aos pouquinhos a igreja vai se ajustando aos irmãos que Deus tem trazido para o nosso meio, tá bom? Segunda música de hoje é linda demais, que é quão lindo esse nome é, e é uma música cristocêntrica. Então, adora a Deus aí, sentado mesmo, falando de Jesus Cristo, lembrando do nome dele que é tão precioso. Vamos lá. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Bom demais. Turma, na última música, tempo das ofertas, se você tiver de coração a sua oferta, em gratidão ao Senhor, com generosidade, você pode ter 2 caminhos. O caminho é colocar ali na caixinha sextavada, e a segunda possibilidade é fazer um Pix ou uma transferência para a igreja, mais uma vez, desde que seja de coração, tá bom? Vamos ficar de pé para cantar a última? Em espírito e em verdade. Esse é da velha guarda, é um dos mais dos retiros de carnaval da antiguidade. É quando já estava no fim do louvorzão do sábado e alguém pedia, toque em espírito e em verdade. Era essa daqui que a gente cantava e o céu descia. Então vamos ver se o céu desce aqui hoje de novo, tá bom? A música é assim, ó. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. E em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. De novo em espírito, e em verdade. Te adoramos, te adoramos, e em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nas
meus atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bom demais. Pode sentar, turma. Obrigado. Obrigado, Cassiano. Obrigadão. Acho que o céu só não desceu mais porque metade da igreja estava acordando. Estamos acordando aos poucos aqui. Eu queria abrir para pedidos de oração rapidamente. Você tem seu pedido, então levante a mão. Primeiro pedido, então, pela recuperação do Sérgio. O Sérgio foi internado na quinta-feira com uma arritmia cardíaca, ficou na UTI 2 dias. Hoje está no quarto. E a previsão é amanhã? Se Deus quiser. Vamos ver, né? Então é importante ele estar bem, né? Então sair bem. E imagino que tem ainda uma bateria de exames pela frente, Cris. Tá bom, consulta com cardiologista e tudo mais. Vamos acompanhar socialmente, fraternalmente e em oração também. Mas vamos orar pelo Sérgio. Quem mais? Diga, Júnior. Ok. Ok, então o Luiz teve que amputar a perna, a filha está com Covid, a esposa com suspeita de Covid, e ele está sendo acolhido por irmãos da PIBA. Nossa, que bonito, né? Ele está sendo acolhido, mas que pena da perna. A gente vai orar para que Deus cuide dele nessa nova etapa de adaptação da vida. Tá bom? Orar por ele, então, pelo Luiz e toda a família. Mais alguém? Ok, então orar por nós aqui também. Oi, Simone. Tá bom. Então, vó da sua cocunhada. Ok. Está com Covid, internada. E foi internada por problema cardíaco, mas além do problema cardíaco, está com Covid agora. Tá bom. Vamos orar por isso então também. Ok, então, Sérgio, Luiz e... O nome dela, Simone? Maria. Tá bom. Oremos então. Senhor, nós confiamos que o Senhor é bom e que o Senhor é poderoso. E nessa dupla confiança colocamos diante do Senhor, então, essas vidas que têm necessidades muito especiais e atuais agora. Em primeiro lugar, Sérgio, então querido em nosso meio, que o Senhor cuide dele no hospital, o anime, dê para ele saúde e também paz de espírito, que ele seja testemunho ali no hospital. Te peço pela crise e pelos meninos, que o Senhor também acalme o coração deles, que eles tenham paz em todo esse processo e que o Sérgio seja restaurado a casa logo e a plena saúde logo também. Esse é o nosso pedido. Clamamos pela vida ainda do Luiz e o Senhor, na sua soberania, permitiu e determinou tudo isso e te pedimos que o Senhor cuide dele. Somos tão gratos pela igreja, pela PIBA, que tem acolhido. Isso é fruto de um amor fraternal, irmãos em Cristo que cuidam de nós. Mas te peço ainda pela esposa e pela filha, que o Senhor as preserve e que elas sejam curadas de tudo isso. Te peço ainda pela Dona Maria, que o Senhor não só cure o coração, mas da Covid também, que ela saia bem e saia tendo uma experiência de te conhecer, de se aprofundar em quem Deus é e saia dessa história também testemunhando de Jesus Cristo. Te peço também pelos nossos familiares, muitos que não são crentes, nossos irmãos também que precisam conviver em ambientes hostis muitas vezes, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Te peço agora ainda pelas crianças, que o Senhor esteja com eles nas aulas, que esses pequeninos tenham a dimensão da bênção e da
sacralidade que é o casamento. Esse é o meu pedido. Abençoa a vida do Daniel também, que o Senhor use a vida dele no compartilhar da palavra agora. Em nome de Jesus, amém. Então as crianças podem sair, os maiores vão ficar no salão e os menores aqui embaixo. E aí, só lembrando, os menores vão para o jardim. Então todo mundo naquela direção. Só lembrando, professoras, que tem lanchinho em cima do forno ali, tá? Já lanchinho para o mês. Então pegue o necessário aí e que Deus abençoe vocês lá. Mano. Olá, bom dia a todos. Tinha tanta criancinha aqui. A turminha foi lá para o jardim, muito bom. E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Só Deus sabe, né? Como anda nosso coração. Mas espero que vocês estejam em paz com Deus, terem tido uma semana de crescimento, reflexão. Precisamos, de fato, ao longo de alguns dias mais corridos, né? Ter a disciplina de aprender, parar, refletir um pouquinho. E sempre é um desafio para mim, depois de um texto ouvido no domingo, ou mesmo ensinado, né? Ao longo da semana, deixar isso, como diz o meu amigo, frutificar no nosso coração e isso reverberar na vida prática. Mas, cadê o nosso título aqui, querido? Pode pôr aí, Mateus. O Pedro é muito mais criativo que eu e me sugeriu esse nome, Tchau, queridos. Depois até falei, acho que ia deixar um até breve, mas tchau, queridos ficou interessante. Tchau, queridos, até breve, até logo, adeus, enfim. É uma referência aos últimas palavras de Paulo nessa carta, que eu não sei vocês, mas eu fiquei profundamente impactado. E terminando essa carta hoje, eu quero brevemente dar um testemunho aqui a respeito, antes de começar o texto propriamente dito. Queria muito compartilhar com vocês o que essa carta mexeu comigo, tá? Espero que tenha mexido com você também. Mas eu aprendi, pensando para ficar mais fácil, que no capítulo 1, Cristo é a minha vida. Lembram? Filipenses 1, 20, 21. Que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. E o fato de eu ter aprendido no capítulo 1 que Cristo é a minha vida, também tem me levado a pensar que o fato de que Cristo é a minha vida, ou seja, eu vivo para Cristo, isso afeta diretamente o meu relacionamento com vocês e com as pessoas que Deus coloca no meu contexto diário de vida. Capítulo 2, eu aprendi que Cristo é o meu exemplo. Lembram? Filipenses 2:5. Tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma fé, a mesma vida que há em Cristo Jesus. Aprendi no capítulo 2 que Cristo é o meu exemplo. E o fato de Cristo ser o meu exemplo afeta diretamente o meu relacionamento com vocês, irmãos queridos. E afeta o meu relacionamento com aqueles que não são meus irmãos. São pessoas que constantemente em casa a gente tem dobrado o joelho no chão, pedindo que Deus os salve. O fato de que Cristo ser o meu exemplo, isso tem afetado muito o meu relacionamento com irmãos e com aqueles que ainda não estão aos pés da cruz. No capítulo 3 eu aprendi que Cristo é o meu tesouro. Vocês lembram? Paulo apresenta o seu super currículo. Lembram disso? Com detalhes.
todas as possibilidades que ele tinha, toda a ficha dele, invejável, incomparável a qualquer currículo religioso nos dias de hoje. Um baita currículo. Ele olha para o currículo dele, ele olha para a obra de Cristo, ele diz, comparando com o que é Cristo para mim, isso tudo não vale absolutamente nada. Cristo é o meu tesouro, Ele é o meu bem maior. E o fato de Cristo ser o meu tesouro, isso afeta diretamente o meu amor por vocês, o meu relacionamento com vocês, o meu amor por aqueles que não conhecem a Cristo. E no capítulo 4, eu confesso que foi o capítulo que mais mexeu comigo, é o capítulo 4 de Filipenses, né? Numa área que eu luto, que é a área do contentamento, eu aprendi ali que o contentamento, ele é um segredo possível a ser descoberto, desde que a gente apresente os nossos pedidos a Deus primeiro. Lembra que eu falei que Deus é como um pai ali, esperando a gente, sem medo, sem constrangimento, apresentar tudo aquilo que rouba a nossa paz, que nos torna pessoas ansiosas. Eu aprendi que o contentamento, ele é fruto de um apresentar sincero e leal diante de Deus. Eu aprendi que apresentando as minhas orações de maneira sincera a Deus, o fruto disso, olha que coisa bonita, gente. Um coração e uma mente guardada em Cristo Jesus. O cadeado mais poderoso do mundo não vale nada perto de uma paz de Deus guardando o nosso coração e a nossa mente. E aí, aquele trecho lindo, né? Que me ensinou que o contentamento, além de ser fruto de um orar sincero, sem medo, sem constrangimento, porque a gente está diante do nosso Pai, isso produz paz. Mas outra coisa que produz paz e alegria é pôr na nossa cachola, pôr na nossa mente boa comida, bom alimento. Vocês lembram? Tudo que for. Até uma musiquinha a gente cantou aqui, né? Tudo o que for verdadeiro. Não vou cantar, porque senão o Pedro vai se animar e pegar o pandurinho, eu ia falar, pandurinho. Gente, domingo passado dei um fora aqui, no culto das 11h15, eu falei, pingo, o Sérgio estava aí, né? Pingo nos... Foi, nó em pingo d'água, eu falei. Bom, fecha aspas aqui, voltando. Mas, queridos, hoje, olhando para esse finalzinho dessa carta preciosa, onde Paulo está dando um tchau, queridos, um até breve, até logo, eu quero completar o meu aprendizado junto com vocês, pensando nesse texto lindo, de que é só por causa da bondade, da graça de Deus, que tudo isso que eu aprendi foi e é possível. Então a gente vai refletir juntos aqui sobre essas últimas palavras, né? A gente desacostumou, enfim, a gente não se comunica mais por cartas, né? É tudo vapt-vupt, né? Não é nem e-mail mais, hoje é Zap, Telegram e outros aí que estão surgindo. Mas eu queria que você se prestasse atenção na riqueza, o carinho com que Paulo sempre escolheu as palavras que ele decidiu usar para comunicar o amor dele por aquela igreja. E ainda que seja por zap, antes de você escrever algo, que você acha que é algo um pouco mais importante, preste bastante atenção nas palavras que você vai usar. Algumas palavras, elas podem ser profundamente impactantes, mesmo se você está na correria. E Paulo nos ensina a preciosidade, né? Ele escreve essas últimas palavras e alguns comentaristas dizem que foi o próprio Paulo que escreveu com aquela pena
essas últimas palavras, disse: eu vou escrever essas últimas palavras. Eu quero escrever. Então, Filipenses 4, versículo 21. Vamos ler juntos. Estão com o texto aí? Você já sabe, né? Então já está tudo abertinho no capítulo. Não dá para ouvir aquele barulhinho. Estou melhorando, cara, na sonoplastia. Já aprendi nada. Capítulo 4, versículo 21, queridos. Vamos lá, prestem atenção. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Quem de vocês já recebeu algum título? Seja por concluir a faculdade, título de professor, eu, por exemplo, título de especialista em alguma área, algum mestrado, algum doutorado, ou você recebeu o título muitas vezes de mãe, né? A gente tem aquelas fichas que a gente tem que preencher às vezes, que você coloca ocupação, e aí você põe a tua profissão, né? Ou no caso de algumas do lar, enfim. Mas você já recebeu algum título? Seja um título não tanto importante, ou muito importante, como é comum lá na Inglaterra, né? Os sirs, atores ou jogadores ou atletas, que eles recebem a honra de serem reconhecidos pela coroa inglesa. E aqui, onde você mora, no contexto de vida que você tem, já recebeu algum título? Que diferença esse título faz na sua vida? Que diferença esse título que você recebeu e tem e adquiriu faz na sua vida? Faz muita diferença muitas vezes, claro. Um título de mestrado ou doutorado, por exemplo, abre portas para o caminho da academia, vamos dizer assim, para o ensino mais acadêmico. Um título de uma conclusão de um curso também abre portas, né? Enfim, te possibilita muitas coisas na vida. Nada de errado nisso. Mas eu quero falar com vocês que Paulo nos lembra, ao finalzinho dessa carta, que Deus nos deu 2 títulos. Turma, você e eu, nós adquirimos 2 títulos. E eu vou explicar para vocês o que esses títulos fazem a diferença na nossa vida como comunidade, tá bom? Mas quais são esses 2 títulos? Estão aí no texto. Estão no texto. Quem se arrisca a dizer? Vai, estamos num grupo pequenininho, eu vou dar para vocês 10 segundos. 1. Santos. Muito bom, esse é o primeiro título. 2, estou contando, hein? 3, 4, 5. Olha, você não, mano. Você não pode responder. Brincadeira. Além de Santos. Gente, olha aí, vai. Ele está meio assim. Não é tão fácil como o Santos. É isso, irmãos. Valeu, Marcia. Gente, é o seguinte. Nós recebemos, ao nos tornarmos crentes, cristãos, seguidores de Cristo, 2 títulos maravilhosos. Você pode ser chamado de irmão. E você é considerado santo. Santo, no contexto bíblico, não católico, claro, no nosso contexto aqui, significa que, preste atenção, você é alguém que foi separado por Deus para um determinado fim, uma determinada obra. Você é santo. Você é considerado santo
Porque Deus separou você para um determinado fim. Qual é esse fim? Andar cada vez mais em santidade. Você é irmão. Eu posso olhar para você, mano, e te chamar de irmão em Cristo. Posso olhar para Cristo e chamar ela de irmã em Cristo. Deixa eu confessar uma coisa legal para vocês aqui. Assim que eu me tornei crente, cristão, eu achava o máximo, eu achava muito legal, muito legal. Eu gostava de assistir aquela sessão da tarde, sabe? Aqueles filmes que juntava aquela galerinha, aquela turminha, e aí tinha aquele senso de comunidade, senso de que está todo mundo perto, um ajudando o outro. E quando eu me converti, e eu cheguei na igreja, eu comecei a perceber todo mundo se chamando de irmão. Eu falei, meu, que máximo, que legal. Mas o que significa receber o título de ser um irmão e uma irmã em Cristo? Galera, nós somos filhos do mesmo Pai. Somos ou não somos? É por isso que somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E nós somos os irmãos mais novos de quem? Cristo Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos irmãos porque somos companheiros de jornada no mesmo alvo. Nós somos irmãos por filiação, é uma questão familiar, espiritualmente falando. E nós somos irmãos porque nós somos companheiros da mesma jornada. Estamos indo para a mesma missão. Daniel, e o que isso faz diferença? Deixa eu dizer para vocês o que Paulo quer nos ensinar aqui. O fato de sermos irmãos em Cristo, de verdade, de coração, e sermos santos, isso nos leva e faz toda a diferença, e deve fazer toda a diferença em como nós nos tratamos. Como eu trato você, como você me trata. Como é o tratamento entre nós? Como a gente conversa um com o outro? Como a gente age um com o outro? Como a gente se expressa um com o outro? Alguém que não conhece a Cristo, que você traz como visitante, deveria sair dessa igreja e dizer: nossa, aquelas pessoas se amam. Eu nem lembro direito o que aquele tal de Daniel, aquele pastor Pedro disse. Falaram coisas bonitas, mas eu nunca mais vou esquecer de ver o brilho nos olhos daquelas pessoas. Não são irmãos ainda, porque ele não é crente ainda. Já pensou? Gente, o fato de você poder olhar para alguém e dizer irmão, irmã, e de você ser alguém separado por Deus, para viver para Deus, deveria e deve nos levar a nos tratar de maneira especial. A comunidade da fé, nós como igreja aqui deveríamos ter de fato como marca um tratar entre nós muito especial. Essa deveria ser uma das marcas principais de uma igreja, testemunho de que há de fato um tratamento entre nós tão impactante que qualquer um que estivesse nos visitando saísse daqui com uma foto, uma lembrança. Aquelas pessoas, eu não sei, o cara nem sabe direito, sabe? Eu não sei o que tem lá, mas tem uma coisa especial entre eles. E olhando para a carta, olhando para essas últimas palavras, a gente percebe que Paulo quer nos ensinar como então deve ser esse tratamento entre nós, esse lidar entre nós, esse viver entre nós, domingo após domingo, na nossa vida como igreja e fora da igreja também. Contexto de irmãos. Essa carta foi escrita para nós que somos irmãos na fé. É para nós isso. É para nós como comunidade, é para nós como igreja. Vamos ler de novo, capítulo 4, versículo 21 e 22 só, comigo.
Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Gente, presta atenção aqui. O fato de sermos irmãos e sermos santos deveria nos levar a ter um tratamento entre nós muito diferenciado e especial. Deveríamos nos tratar com cordialidade. Palavrinha que a gente usa pouco, né? Mas eu amo essa palavra. Uma gentileza cativante. Um amor de fato fraternal. Uma disposição entre nós de doar-se ao outro. Não tem nada a ver com ser simpático ou ser simpática. Claro que cordialidade, a simpatia está embaixo da cordialidade. Mas geralmente o simpático ou a simpática, ele é simpático e simpática até tudo ir bem. Até uma pessoa gostar de você. O cordial não. Ele não depende de como o outro lida com você. Ele tem como marca de caráter impregnado nele, estampado no peito dele, essa marca de cordialidade. Cordialidade significa, na verdade, você nutrir uma consideração pelo outro, uma atenção, um cuidado. Vocês percebem aqui o detalhe das últimas palavras? Quantas vezes a palavra saúdem aparece? Saúdem, versículo 20. Saúdem a todos os santos. Finalzinho do 22. Todos que estão comigo enviam saudações. Do 21, perdão. Do 22 agora. Todos os santos lhes enviam saudações. Especialmente da casa de César. Gente, Paulo está terminando de escrever a carta. E tem gente que está com ele. Timóteo e Epafrodito, possivelmente. E tem gente que foi alcançado por Paulo enquanto ele estava acorrentado. E tem gente que nem conhece a igreja de Filipos, porque são servidores do palácio de César, que estão dizendo assim: Paulo, por favor, eu fico até arrepiado. Paulo, por favor, me inclui na sua saudação final. Eu quero que aqueles irmãos de Filipos saibam que nós estamos aqui enviando as nossas saudações a eles. Cordialidade, fazendo questão de mostrar a eles que eles são queridos. Agora, é muito interessante que você olha para essas últimas palavras e você percebe que a cordialidade não depende de circunstâncias. Pensa que era fácil chegar aonde Paulo chegou, como Epafrodito precisou chegar? Gente, Paulo estava num lugar de difícil acesso. Epafrodito ficou doente a ponto de quase morrer. Precisou, sem dúvida nenhuma, enfrentar ali algum tipo de hostilidade para chegar aonde Paulo estava. Mas a cordialidade não depende das circunstâncias. Posso imaginar a hostilidade que os servidores do palácio de César, por terem sido alcançados pelo Evangelho, enfrentaram em se posicionar como cristãos. A cordialidade não deveria depender de circunstâncias. Você está numa semana super difícil e tudo que você menos quer é mostrar cordialidade por alguém. Às vezes uma visita inesperada. Deus usa situações em que a gente não quer ser cordial, para a gente aprender a ser cordial. Tratar bem, com respeito, com amor fraternal.
Se dispor de abrir mão daquela agenda que você tinha planejado e dizer, tá bom, Deus, eu estou entendendo que você espera que hoje eu seja cordial com essa pessoa. A cordialidade não depende de circunstâncias, mas a cordialidade também não depende das dificuldades de relacionamento. Ou vocês acham que a igreja de Filipos era mil maravilhas só? A gente leu a carta, a gente viu aqui. Tinha crise, tinha problemas. Lembra no começo do capítulo 4, 2 mulheres brigando feio, gente. Uma dissensão, uma discussão ali. E Paulo pede para um grande companheiro de jornada dizer, acalme essas duas, pacifique-as. Pacifique-as. A cordialidade não depende dos problemas de relacionamento que muitas vezes temos e teremos aqui na comunidade, aqui na igreja. Temos ou não temos? Claro que temos. Temos em casa ou não temos? Claro. Vi um filme há um tempo atrás, recomendado pelo Pedro. A gente troca muita figurinha de filmes. Eu não vou dar spoiler aqui. Um filme difícil de eu assistir. Depois eu te falo qual foi, cara. Difícil, esse foi difícil. Não estou dizendo que foi ruim. Não me interpreta. Foi difícil de assistir. Minha esposa é muito mais espiritual que eu, então ela falou, não, Dan, o filme é demais. Eu falei, tá difícil de eu lidar com o que esse filme trata. Não vou falar, não adianta ficar olhando assim, não vou falar. Não vou falar, vou dar spoiler aqui. Não, porque eu vou falar um pouquinho do filme agora, mano. O filme, gente, mostra uma artista, uma mulher, sendo bastante ofendida, desprezada e até agredida pelo seu marido, depois se tornou marido, enfim, pelo homem com quem ela vivia. Eu confesso que foi difícil para mim engolir. Gente, sabe como que essa moça, essa mulher, quebrantou o coração desse marido, que no final do filme ele começou a ter saudade, vontade de ficar com ela? Essa moça quebrou o coração desse homem bruto. Pensem num homem bruto, com a cordialidade e a doçura dela. Impressionante. Você está numa discussão conjugal, ou está numa discussão com algum irmão aqui da tua igreja, da nossa igreja. Queridos, a cordialidade, ela derruba, de modo geral, é para ser assim. Não é sempre assim, mas de modo geral é assim. A cordialidade, ela desarma todas as armas que o outro está apontado para você. Ela põe no chão. A cordialidade não depende das circunstâncias, das dificuldades. A igreja de Filipos tinha suas dificuldades de relacionamento. E a cordialidade não depende das nossas diferenças. Gente, olha que legal. Muito legal isso. Uma galerinha do palácio de César, não era da família real do imperador, eram dos funcionários do palácio, cozinheiros, provadores de comida, juízes, músicos, contadores, soldados, artesãos, gente que trabalhava a serviço do imperador. Essa turma, alguns foram alcançados pelo Evangelho. Não há nenhum problema, não há uma diferença. Ah, não, aqueles ali são do palácio de César. Ah, não, tem muitas regalias. Não, nós que estamos aqui enviamos saudações cordiais a vocês que estão aí em Filipos. 2 autores que eu gosto muito, John Piper, muito conhecido, acho que de todo mundo aqui, e N.T. Wright, talvez menos conhecido, um teólogo inglês.
que eu gosto também. Os dois, John Piper quer escrever um livro fazendo críticas aos posicionamentos teológicos de N.T. Wright. Uma crítica dura. E vai lançar um livro. E John Piper está escrevendo um livro com as suas críticas contra as posições desse autor. Gente, sabe o que o John Piper fez? Enviou para o N.T. Wright, esse outro senhor, todo o manuscrito com as críticas. E disse: querido irmão, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao seu caráter, à sua pessoa. Eu estou enviando meu manuscrito a você do livro. Você pode olhar, por favor, antes de eu publicar? Gente, que isso? Agora vocês estão sentados, segura na cadeira aí. O N.T. Wright falou: irmão, muito obrigado por enviar para mim as suas críticas antes de publicar o livro. Já fiz até alguns acréscimos. Eu não tinha pensado nisso, John Piper. Obrigado, querido. E devolveu o manuscrito e disse: pode lançar o livro. Uau! Gente, o Pedro sabe, tem pouquíssimas coisas que me tiram o sono. Eu deito e apago, capoto. A Cá diz que eu morro todo dia e ressuscito. Apago. Mas, gente, está me tirando um pouquinho o sono, uns 10 minutos assim. Eu não deito e apago, mas demoro uns 10 minutos e durmo. Ver irmãos, por causa dos posicionamentos, seja de um determinado posicionamento, de uma conduta, diante da pandemia que temos, ou diante do governo que temos, e outros irmãos que pensam diferente. Gente, deixa eu dizer para vocês, é uma vergonha para o Evangelho. A gente sabe, a gente está vendo isso, não é só nas mídias sociais, não. É no dia a dia. Irmãos se odiando por posicionamentos diferentes. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A cordialidade resolve. Ela resolve. Eu respeito. Enfim. John Piper recebeu o livro com as críticas e muito obrigado, meu irmão. A gente precisa aprender a conviver com as diferenças e não permitir que essas diferenças roubem a nossa cordialidade. Porque se alguém entrar por essa porta aqui, ou se alguém entrar na sua casa que não conhece a Cristo, um familiar, um amigo, ele precisa perceber no seu trato com a sua esposa, marido e seus filhos, que há uma cordialidade que ele jamais vai esquecer. Depois eu falo o nome do filme, tá bom? Se vocês quiserem. Eu não vou falar, que senão vocês não vão querer ver. Eu vou falar assim. Depois eu falo. Suspense. Gente, então a gente está falando sobre o quê? Cordialidade. Deveria ser a marca de quem? Nossa marca de caráter, nosso traço como indivíduos, como família e como igreja. Mas Paulo, ele vai falar sobre santos. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Vamos ler comigo de novo, versículo 21. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Nós precisamos ter como marca um tratamento cheio de cordialidade. E nós precisamos ter como marca um tratamento cheio de santidade. Devemos nos encorajar num tratamento cordial um com o outro. E devemos nos encorajar em santidade um com o outro. De novo, quando Deus nos dá em Cristo Jesus o título, o nome de santo, isso significa que nós fomos separados, tirados, arrancados
desarraigados, como diz Gálatas no capítulo 1 no início, desarraigados deste mundo e recolocados numa outra direção. Não é bonito isso? Santos significa que fomos separados por Deus para viver para Deus. Separados por Deus para viver uma vida dedicada a Deus. E Paulo faz questão de, nas suas últimas palavras, dizer: saúdem a todos os santos que estão aí em Filipos, os irmãos que estão comigo, ou seja, os santos que estão comigo, também enviam. E olha que incrível no versículo 22. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Sabe aqueles músicos, juízes, cozinheiros, provadores de comida, artesãos, funcionários do palácio? Sabe aqueles presos que foram alcançados pelo Evangelho? Eles são chamados de santos, separados por Deus para viver para Deus. Agora, gente, uma coisa é a gente viver em santidade. Aqui em Atibaia não temos nenhuma perseguição, temos nossos problemas familiares, não temos? Conjugal? Temos, claro que temos. Temos as nossas questões pessoais, temos os nossos problemas de trabalho, em relacionamento. É fácil ser santo nesse contexto de vida difícil? Baita desafio. Mas a gente cá entre nós aqui. Aqui, quando Paulo se refere tanto a ele, ou quem está com ele, ou aos servidores do palácio, ele está dizendo: a santidade, ela cresce, muitas vezes, nos ambientes mais hostis. Queridos, estamos aqui num período pré-perseguição, ainda não há uma perseguição direta aqui, ainda vai chegar um pouquinho, vai demorar alguns anos. Mas um período já de tensão, pressão, conflito. Um período de hostilidade. Vocês acham que era fácil para um cozinheiro do palácio de César estar junto com seus ajudantes de cozinha, de repente ele aparece no dia seguinte para fazer uma lagosta para o imperador, e aí os cozinheiros olham para ele e falam: mas você está diferente, você não... Cadê aquela sua boca suja que você tinha? Você vivia aqui contando piada suja, você vivia falando das suas aventuras com mulheres. E ele diz: eu conheci a Cristo Jesus, agora eu vivo em santidade. Podem imaginar a pressão que esse cozinheiro sofreu ali? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A santidade, muitas vezes, ela precisa de ambientes hostis para crescer. A Cá ontem trouxe a minha sogra está aí, ela ama flores. Eu também amo flores, que vocês já sabem disso, né? Sempre conto aqui. Mas ela trouxe uma flor esses dias, acho que sábado. Eu olhei assim, uma flor parece um cactus, num vasinho. E é um cacto assim, verde, e uma florzinha rosa, uma coisa mais linda. Eu falei: linda, o que é isso aqui? A flor chama rosa do deserto. Cresce em ambientes de secura. Como é que pode, gente, Deus ensinar por nós, por meio até da natureza, uma flor linda com aquela cor, crescendo em meio a um terreno seco, duro. Paulo diz: eu tenho profundas considerações a vocês. Eu quero saudar e dar os nossos cumprimentos a vocês. Mas quero lembrá-los que vocês são santos. Pessoas, jovens, adolescentes, juniores, homens, mulheres, que Deus separou para viver para Ele. Queridos, havia um ambiente de muito orgulho e vaidade, orgulho cívico. Morar em Filipenses, uau, dava um baita status.
Sabe quando a gente fala com orgulho? Eu falo com orgulho que a gente mora na cidade que tem o segundo melhor clima do mundo. Vocês não falam isso? Eu falo de boca cheia. Aí, qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Qual que é o primeiro? Aí você enche mais a boca. O primeiro é em Davos, na Suíça. Queridos, havia um orgulho e uma adoração ao imperador. E Paulo está dizendo, vocês, no meio dessa adoração, no meio daqueles que são idólatras, produzam santidade. A santidade ela é capaz de crescer nos ambientes mais hostis, e a santidade é capaz de crescer nos ambientes mais idólatras. Cuidado com a adoração a ídolos. Cuidado com substituir a adoração ao Messias, Redentor, Cristo Jesus, com qualquer outra pessoa. A idolatria ao imperador pode ser a nossa idolatria a tantas coisas. Tantas coisas. E sabe de uma coisa? Quando você adora qualquer outra coisa, ou pessoa que não seja a Deus, você não desenvolve santidade em sua vida. Já falamos até aqui sobre tratar os outros, nos tratar com cordialidade. Já falamos aqui que devemos nos encorajar em santidade, que a santidade ela é capaz de crescer nos ambientes mais hostis. Lembra a história do cozinheiro? E a santidade ela é capaz de crescer nos ambientes mais idólatras. Gente, havia um orgulho, uma vaidade, uma adoração ao imperador tremenda. Morar em Filipos dava um status. Por isso no capítulo 3, Paulo diz: a minha pátria está onde? Vocês lembram? Nos céus. Eu sou cidadão da onde? Do reino. Por isso que Paulo faz questão de dizer isso. Porque muitos se orgulhavam de dizer, a minha pátria está aqui, colônia romana. Antes de seguir para o último ponto, eu quero só fazer uma pergunta rápida para você aqui, e que você avalie o seu nível de cordialidade, primeiro entre nós aqui na igreja. Qual é o seu nível de cordialidade? Especialmente quando há diferenças e quando há dificuldades. Porque quando tudo vai bem é muito baba, não é fácil. Queridos, presta atenção. Ainda que haja diferenças, ainda que haja dificuldades, ainda que haja circunstâncias difíceis, a cordialidade, ela deveria ser parte do nosso lema como igreja. Falamos aqui que devemos nos encorajar em santidade. Segunda pergunta: qual o seu nível de santidade em ambientes hostis e idólatras? Cuidado, o nosso coração, ele é por natureza profundamente idólatra. Ele ama buscar ídolos. Qual é o seu nível de cordialidade entre nós? E qual é o seu nível de santidade? E encorajar um ao outro em santidade. Um adolescente deveria poder chegar perto de um grupo de jovens e, ao chegar diante do grupo de jovens, por exemplo, voltar para casa e chegar e falar assim para o pai ou para a mãe: nossa, eu fiquei 5 minutos naquela roda de conversa, eu aprendi tanta coisa bonita com aqueles jovens. Os jovens deveriam chegar perto de um adulto e, ao se aproximar, ouvir conselhos tão bíblicos, tão piedosos, e voltar para casa e falar: nossa,
acho que eu preciso fazer mudanças. Houve coisas muito bonitas ali. Os adultos deveriam chegar perto dos mais velhos e ouvir conselhos tão santos, e dizer: puxa, a minha vida vai começar a mudar, porque Deus usou um homem mais maduro ou uma mulher mais madura na fé para mexer comigo. Cordialidade e santidade. Queridos, versículo 23, para a gente concluir o nosso tempo aqui precioso. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Você pode pôr o terceiro tópico aí, Manu, por favor? Nós deveríamos nos tratar com cordialidade, em santidade. E o nosso tratamento, o nosso relacionamento, o nosso dia a dia como irmãos aqui, deveria haver na consciência de cada um algo muito, muito especial, muito importante. Todos nós deveríamos vir à igreja, ou voltar à igreja, voltar da igreja. Todos nós que somos irmãos em Cristo, deveríamos ter a consciência. Esse texto, o vosso espírito, significa no mais íntimo do nosso ser. Sabe aquelas coisas que só Deus sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro e o travesseiro pesa? O que o texto está dizendo é que o mais íntimo do nosso ser deveria haver a consciência de que, se não fosse pela graça de Deus, nós jamais poderíamos ser alcançados. Se não fosse pela graça de Deus, nós jamais poderíamos desenvolver santidade. Se não fosse pela graça de Deus, a gente jamais aprenderia a ser cordial, de fato, biblicamente falando, um com o outro. Queridos, a graça, ela é mais forte, muito mais forte do que as circunstâncias. A graça de Deus é muito maior do que as dificuldades de relacionamento. A graça de Deus, ela é muito mais forte que as nossas diferenças. A graça de Deus, ela é capaz de crescer nos ambientes mais hostis e fazer a gente aprender a desenvolver santidade. A minha oração, queridos, ao terminar essa carta belíssima, é que a nossa igreja, é que os nossos relacionamentos sejam regidos, sejam conhecidos por uma forte, por uma profunda e real e verdadeira cordialidade. A minha oração é que a nossa igreja, que o tratamento entre nós seja marcado por um tratamento cheio de santidade. A minha oração é que a nossa igreja, que os nossos relacionamentos, o nosso tratamento seja precedido por uma consciência em cada um de nós, que foi por causa da graça de Deus que nos salvou, e com isso ela nos tornou pessoas capazes de serem cordiais e santas. Qual é o seu nível de cordialidade entre os irmãos? Qual é o seu nível de santidade entre os irmãos? Vamos orar, terminar o nosso tempo aqui precioso. Deus, muito obrigado pelas advertências, pelo teu encorajamento ao longo de toda essa carta. Ao aprender que Cristo é a nossa vida, e que o fato de Cristo ser a nossa vida, isso afeta a nossa vida um com o outro. Obrigado por termos aprendido de que Cristo é o nosso exemplo, é o nosso modelo. E isso afeta diretamente como nós nos relacionamos um com o outro.
Obrigado porque aprendemos aqui que Cristo é o nosso tesouro maior, a pessoa mais preciosa para nós. Obrigado por aprendermos aqui que o contentamento, ele é fruto de um apresentar sincero das nossas súplicas a Deus. Obrigado por termos aprendido aqui de que a nossa mente precisa ser nutrida com aquilo que é bom, com aquilo que é digno de virtude. E obrigado, Pai, por termos aprendido aqui a termos como marca de igreja cordialidade e santidade. Tudo isso por causa da sua graça, favor imerecido a nós. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, quero só então dar os últimos avisos, só para vocês observarem. Essa é a minha. Acho que é. Você não está com nenhum sintoma, né? Turma, eu cometi um pequeno equívoco nesse domingo. Eu pus mais gente do que comporta aqui a nossa reunião. E vou explicar alguns motivos, então pelo menos explicar como que a gente vai evitar que isso aconteça no futuro, tá bom? Lembrando, nós temos 2 cultos, das 9h45 e das 11h15. Nessa fase é isso que nós temos. O culto das 9h45, ele tem a prioridade para as famílias que têm criança, por conta por conta de escala, e daqui a pouquinho começa a EBD e vamos ter dificuldade também com isso, então nós precisamos concentrar as crianças num horário para que os professores tenham tranquilidade para dar a sua aula. E o que tem acontecido, alguns irmãos ou têm avisado muito em cima da hora que vem e têm dado bastante preferência ao primeiro culto. Então nós vamos combinar assim, tá bom? A partir da semana que vem, as famílias com crianças se inscrevem normalmente, vou pedir que se inscrevam o quanto antes. Então, se você já sabe que vem, recebeu a mensagem, leia a mensagem, ajuda bastante. Ao ler a mensagem, já sabe que vem, já dá um nome. E eu vou fazer a lista, as famílias com crianças estarão garantidas no horário das 9h45. E aí, recebendo as famílias com crianças, eu vou completar a lista, que são, se eu não me engano, 14 famílias, mais ou menos, que é o que dá a quantidade de pessoas que nós podemos receber. Aí eu encerro. E aí os outros virão às 11h15, tá bom? Porque, irmãos, não sei, eu imagino que o domingo seja meio que separado para estarmos na igreja. Então, 9h45, 11h15 é só uma questão de uma conveniência para um ou para outro. É claro que há situações especiais e tudo mais, mas a gente termina o outro culto também próximo de 12h15, às vezes passa um pouquinho, mas 12h20, o mais que passou acho que foi 12h25, tá bom? Então, domingo, nesse momento, a gente tem que tomar decisões, tá bom? Então, a prioridade do primeiro culto são famílias que têm crianças. A partir de lotar as famílias com crianças, todos já mandaram a mensagem, a gente vai colocando os outros, e aí eu tento avisar os irmãos o quanto antes. Só lembrando que avise logo, tá bom? Se você já sabe que vem, avise logo, mas provavelmente se você avisar no final, vai vir para o culto das 11h15, porque facilita muito para a gente. Tendo dito isso, vou pedir então que os irmãos se dirijam já ao estacionamento, porque a galera do próximo culto está chegando. Deus abençoe vocês. Obrigado, querido. Tá bom? Ótimo domingo. Oi, Hiroko. É dia 27 de junho, a gente tem um tempinho para pensar. Eu aviso, tá bom, Hiroko? Não sei. Ainda não sei. Tá bom? A gente conversa. Provavelmente é mista, mas a gente conversa, tá bom? Aquele domingo deve ser um horário diferente. Tá bom? Ótima. É que dia 27 temos ainda 3 semanas. Tá bom? Deus abençoe vocês. Valeu. Ótimo domingo.